Abra sua Bíblia comigo em Efésios, pode tomar o seu lugar, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6 e 10. Se você achou, diga amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Repita comigo: ficai firmes. Amém? Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta aí. Eu gostaria de meditar sobre esse texto, e daqui a pouquinho a gente já vai passar para um outro capítulo. Mas esse texto, ele é usado muitas vezes de uma maneira equivocada. Esse texto fala sobre as armaduras de Deus, as armaduras espirituais, que nos protegem, que nos blindam, que nos capacitam a entrar em lutas contra a esfera das trevas, contra os espíritos governantes desse mundo. Entretanto, nós muitas vezes colocamos essa luta do lado de fora, quando na verdade essa luta acontece do lado de dentro. Existe uma grande diferença entre guerra e luta. Repita comigo: há uma grande diferença entre guerras e lutas. E esse texto em específico não está falando de guerra, esse texto está falando de lutas. Quando nós pensamos numa guerra, nós pensamos obviamente num espaço aberto, num campo aberto, em que existem dois exércitos oponentes que se levantam em guerrilha uns contra os outros, usando os seus armamentos bélicos, usando suas armas de guerra, usando todo o seu potencial militar para que haja então um combate. Entretanto, quando nós pensamos em luta, luta acontece sempre dentro de um território pré-determinado. Aqui a palavra que Paulo usa, aqui especificamente essa palavra luta, ela está se referindo a lutas greco-romanas, porque já existia naquela época os Jogos Olímpicos e, portanto, Paulo estava se inspirando nas guerras, nas lutas que já existiam, em que existe um oponente e existe então uma outra pessoa para que haja uma luta dentro de regras pré-estabelecidas, dentro de um ambiente pré-estabelecido. Então, quando essa palavra ela está sendo ministrada, nós não podemos pensar que nós estamos lutando contra potestades do lado de fora, contra principados do lado de fora, contra as hostes da maldade desse mundo tenebroso do lado de fora, mas nós estamos lutando contra os principados que agem em nós, contra as potestades que agem em nós, contra as hostes que agem em nós. Quantos me acompanham? Então são guerras que nós travamos dentro de um perímetro chamado o ser, dentro de uma jurisdição chamado o nosso espírito, a nossa alma, dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, dentro dos nossos sentimentos, e nós precisamos ocupar esses lugares que estão sendo influenciados por esta casta ou por esse nível de demônios que se levantam contra as nossas vidas de dentro para fora. Porque quando está falando sobre a questão de principados, está falando de princípios. Nós precisamos colidir contra princípios que foram corrompidos dentro de nós e reestruturar os nossos valores essenciais de vida. Principados está falando de princípios que mudam o comportamento.
Quando estamos falando então de potestades, estamos falando de áreas da nossa vida que estão neutralizadas, porque estão sob o poderio de impérios contrários, de domínios das trevas, áreas da nossa vida que ainda estão sob a jurisdição de Satanás, sob o governo iníquo do diabo. Quando nós falamos sobre a questão das hostes espirituais da maldade, nós estamos falando de áreas que influenciam o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa rotina, a nossa conduta diária. Então essa luta que Paulo fala, não é uma luta que nós saímos então para fazer atos proféticos e derramar óleo ungido, e nós vamos então ministrar contra a rainha dos céus, nós vamos levantar as nossas mãos nos portais de entrada das cidades, nos portais de saída da cidade. Não está falando de guerras exteriores, nós não estamos lidando com nada exterior, nós estamos falando de guerras, de lutas que acontecem dentro de nós. Então coloque a mão sobre o seu coração e diga: esse texto está falando de lutas interiores. E esse texto no versículo 13, ele diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então nós achamos que é suficiente estarmos com as armaduras impelidas, colocadas em nós, e havendo feito tudo, ou seja, depois de você fazer tudo o que você deveria fazer, de acordo com os critérios aqui estabelecidos, com as instruções aqui colocadas na carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia termina dizendo assim: ficai firmes. Porque o que vai definir a vitória e o lugar de conquista que nós precisamos ocupar dentro de nós são os posicionamentos radicais que nós precisamos ter nas nossas vidas. Porque todas as vezes que Satanás bater na porta da nossa casa, bater na porta do nosso coração, com as suas intimidações, nós abrirmos o nosso coração de forma vulnerável, ele vai ter espaço para conquistar ainda mais território dentro da nossa vida. Então nós precisamos tomar decisões que sejam decisões radicais, que nós não venhamos voltar atrás, que nós não venhamos cochear em dois pensamentos, titubear em duas atitudes, mas que tenhamos um firme foco e que convicção não falte para tomarmos determinadas posições na nossa vida. Então Deus está nos chamando a posições radicais. Repita assim comigo: o Senhor está me chamando a posições radicais. E eu quero que você abra comigo Josué capítulo 10. Nós vamos ler um texto. A partir do versículo 1, que fala sobre esta guerra. E sucedeu que, Josué capítulo 10, versículo 1, e sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e tinha destruído totalmente, e fizera Ai o seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. E firmamos então contra Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém e de Hebrom, e o rei de Jarmute, o rei de Laquis, Eglon, e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retirei as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com ele todos os seus valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará de diante de ti. Até aqui. Eu gostaria de contextualizar um pouco essa ideia. Muitas pessoas acham que a terra de Canaã, a terra deleitosa, a terra de delícias, que mana leite e mel, é uma tipologia do céu.
Entretanto, nós entendemos que não se trata de uma tipologia ou de uma simbologia da eternidade. Canaã representa o lugar de plenitude conquistado por Cristo na cruz do Calvário, em que cada um de nós, nascidos de novo, temos direito a usufruir, temos direito a desfrutar. Quando nós olhamos para Canaã, nós precisamos entender que esses lugares já estão dentro de nós. Canaã simboliza um ambiente espiritual dentro de nós que precisa ser o quê? Gradativamente conquistado e ocupado. Nós precisamos acessar esses lugares e tomar domínio de cada lugar dentro de nós que ainda está sob o governo errado de Satanás. Áreas da nossa vida que estão aniquiladas, neutralizadas, destruídas, e que quando nós olhamos para ela, nós percebemos que ainda ali não existe um toque do Espírito Santo, não existe o governo do reino de Deus, não existe uma ação do céu para a terra, não existe um ponto de transformação que Deus possa operar. Então nós olhamos para a nossa vida e vimos que o Senhor está sendo o Senhor em determinadas áreas, mas em outras não, e nós não podemos admitir que isso aconteça, porque o Senhor é governo de todas as áreas da nossa existência. Ele é governo de todas as esferas do nosso eu. Todo o nosso ser precisa ser governado plenamente pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu não posso ter nenhuma área da minha vida que ainda esteja sob o domínio da iniquidade, o domínio da impiedade, nas garras de Satanás, porque eu preciso ter posicionamentos radicais para conquistar isto que é meu. Voltamos então a fazer uma ligação com Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala sobre as lutas. É justamente dessas lutas que eu estou falando, de guerras que nós precisamos travar dentro de nós, para termos posicionamentos radicais e botarmos o diabo para correr de dentro das nossas vidas, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, da educação dos nossos filhos, do nosso ministério, da nossa vida profissional e financeira, ou seja, qualquer área da sua vida precisa estar sob o governo do Messias. Todas as áreas da nossa vida precisam estar sendo subordinadas debaixo do governo do Todo-Poderoso Deus. Você entende isso? E aqui nós começamos a perceber algo que nos mostra esse avanço que nós precisamos conquistar dentro de nós. Josué, ele já havia passado o Rio Jordão. Você entende que o Senhor disse que eles passariam por um caminho que eles nunca haviam passado antes. Josué já havia de forma milagrosa sitiado, rodeado a cidade de Jericó, e aquelas muralhas gigantescas, fortificadas, elas vieram ao chão. Depois eles passaram por toda aquela circunstância com o pecado encoberto de Acã, e por conta disso eles perderam as guerras em Ai, mas Deus veio com o seu descanso, com o seu refrigério, e conseguiu fazer com que então Josué, ele entrasse num lugar de renovação de aliança. Repita assim comigo: renovação de aliança. Então Josué, ele renova a sua aliança com Deus após essa situação tão inconveniente que aconteceu em Ai. E agora então eles estavam avançando a conquista do território de Canaã, eles estavam adentrando as terras de delícia, eles estavam entrando num lugar em que nós poderíamos chamar de uma vida plena. Repita assim comigo: vida plena. É esse lugar que nós precisamos conquistar. Se nós fizéssemos um gráfico da nossa vida e separássemos em fatias esse gráfico, determinadas áreas seriam áreas de jurisdição da nossa existência. Então você tem aí a sua vida relacional, conjugal, você tem a sua vida profissional, financeira, você tem a sua vida de relacionamentos interpessoais, seja no ambiente de trabalho ou seja na família, enfim, você pode fazer o seu gráfico como você quiser, mas o importante é que haja uma harmonia ou um equilíbrio para que Deus governe todas as áreas do seu ser. Isso é uma vida plena, uma vida equilibrada e sensata debaixo da bênção do Todo-Poderoso, em que você usufrui e desfrute do melhor de Deus para a sua vida, que está diretamente ligado ao propósito que Ele estabeleceu na sua jornada. Cada um de nós tem uma promessa, cada um de nós tem um destino, e todos nós fomos chamados para vivenciar essa jornada de construção e de desenvolvimento para alcançarmos o destino ou o propósito que Deus
estabeleceu sobre nós. E agora cabe a nós entrarmos num lugar de posicionamentos para que tudo isso seja possível, para que o propósito de Deus nas nossas vidas, ele enfim se cumpra. Amém? Você recebe isso? Então nós precisamos acessar esses lugares. Esses lugares estão disponíveis para mim e para você. Só que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2, Deus ele deixa uma lei prescrita e é irrevogável sobre a nação de Israel. E ele diz: não fareis aliança com nenhum outro povo ou nação, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, Josué sabia que a única aliança que precisava ser estruturada e desenvolvida e abraçada com cuidado seria a aliança do povo de Israel com o Senhor. Eles não poderiam fazer aliança com nenhum outro povo, mas infelizmente eles acabaram metendo os pés pelas mãos e fizeram uma aliança errada, uma aliança profana com os gibeonitas que moravam então na fortaleza de Gibeão. Então Josué, ele havia selado uma espécie de aliança profana com os gibeonitas. Os gibeonitas chegaram com manipulações, com conchavos, com situações de envolvimento, de sutilezas e de sedução, e conseguiram ganhar o coração de Josué. Infelizmente eles se fingiram de mendigos, de coitados, de famintos, como se tivessem sido escravizados. Disseram que se eles realmente tivessem uma aliança, eles adorariam o mesmo Deus, e eles eram um povo pagão. Eles manipularam Israel com seus elogios, se propuseram a servir o povo de Israel com alegria, e infelizmente Josué caiu na deles. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: discernimento e vigilância. Esse é um tempo que nós precisamos orar a Deus para perguntar se estamos entrando numa aliança que compete a Ele ou não. Esse é um tempo em que nós precisamos perguntar e questionar a Deus se as alianças que temos construído, elas são inspiradas no coração de Deus ou elas não irão contribuir para o propósito. Nós precisamos entrar num lugar em Deus e perguntar se determinados acordos, determinadas sociedades, determinados laços, eles realmente são inspirados pelo Senhor ou eles vão acabar trazendo tragédia, desgraça, falência, bancarrota e qualquer outra coisa, porque aquilo não contribui para o propósito de Deus, não está conduzindo você para um lugar de desenvolvimento dentro do propósito eterno, não está cumprindo um destino claro na sua vida, ou seja, você está trabalhando de forma errada, sem a autorização do céu. Isso vale para qualquer situação do nosso dia a dia. Às vezes nós somos ganhos no coração por conta das nossas carências, por conta das nossas debilidades e fraquezas de caráter, e nós temos o nosso ego massageado, e com meia dúzia de palavras bonitas a pessoa já nos leva, já nos ganha, e isso faz com que a gente perca o discernimento, a capacidade de perceber se aquilo é de Deus ou não é. E nós precisamos ser radicais e vigilantes para cortar e exterminar da nossa vida tudo aquilo que não compete para o nosso desenvolvimento e para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. O que acontece com alianças fora do propósito? Primeiro, se torna uma área vulnerável da sua vida, se torna uma área de ataque na sua vida, porque quando você percebe, quando os seus olhos se abrem e você viu com quem você estipulou uma aliança, com quem você estruturou uma aliança, e os seus olhos são abertos, você consegue enxergar, você começa a ter problema com aquilo. Você começa a sentir no seu coração que você tomou o caminho errado, que você fez a escolha tortuosa, que você não deveria ter formalizado ou forjado qualquer tipo de aliança. E isso faz com que essa área se torne uma área fraca, uma área vulnerável da sua existência. E os reis amorreus, eles foram aonde? Contra Gibeão, exatamente com quem Josué tinha estruturado a aliança. E o que coube a Josué agora? Defender o povo dos gibeonitas. Ou seja, se ele não tivesse feito aquela aliança, ele não tivesse empenhado a sua palavra,
ele não tivesse dado o seu compromisso, ele não tivesse forjado realmente um acordo, um contrato, ele não precisaria ter defendido os gibeonitas. Mas agora, ou seja, o seu coração já estava ligado, o seu coração já estava abraçado, o seu coração já estava aliançado. E o que acontece aqui, gente? Josué, ele havia selado um pacto de preservação para a vida dos gibeonitas, e agora ele teria que sim ou sim protegê-los. O que isso para a nossa vida quer dizer? Que muitas vezes nós entramos em brigas desnecessárias na nossa vida porque nós não demos ouvidos ao Senhor. Deus nos mostra que nós estamos ingressando em caminhos errados, estamos fazendo alianças erradas, estamos protegendo pessoas que não merecem ser protegidas, estamos indo para frente para que o tiro pegue em nós e colocamos as pessoas atrás, quando na verdade nós deveríamos o quê? Ouvir a Deus, se aquilo é de Deus mesmo ou não. E agora nós temos o quê? Que assumir a bronca. Agora nós temos que proteger. Agora nós temos que entrar numa briga que não é nossa. Agora nós temos que acessar. E aí agora, quando você tem uma aliança, não adianta você, lavar suas mãos igual Pôncio Pilatos e dizer: a responsabilidade não é minha, a vida é da outra pessoa, ela é responsável pelos próprios atos. Não, você se responsabilizou em aliança com essas pessoas. Você tem um pacto selado no reino do Espírito, e agora a guerra que viria contra ela vai vir também contra você. Isso é o reino do Espírito. Isso é o reino do Espírito. A Bíblia diz que aquele que toma uma causa alheia segura o cão pela orelha. Ou seja, você vai ter que segurar o cão pela orelha agora, porque você entrou na guerra e na briga junto com a pessoa. Talvez você tenha tido compromisso, você tenha tido senso de aliança, você tenha tido realmente noção do que você estava fazendo quando você assumiu aquele contrato, aquele acordo, mas a outra pessoa era fraca e ela não tinha consciência, mas agora você vai ter que assumir o lado dela além do seu. Então interessante, olha só que interessante isso aqui. Não houve ataque dos reis amorreus contra o povo de Deus quando eles estavam lá no começo, no acampamento da circuncisão, quando eles estavam no momento de aliança com Deus. Não houve ataque dos reis amorreus contra o povo de Deus quando eles estavam na celebração da Páscoa. Mas quando eles começam a avançar no território da promessa, vencendo Jericó, conquistando Ai, aí eles começam o quê? A mexer com o adversário. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando você mexe no vespeiro, quando você mexe na casa do marimbondo, aí ele vem contra você. É importante que você entenda isso. Pastor, parece que eu não era crente, eu não conhecia Jesus, a minha vida parece que estava estável. De repente eu recebi Jesus como meu Salvador, eu comecei a arrumar algumas coisas na minha vida e tudo virou de cabeça para baixo. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo? Você mexeu com o adversário, você está conquistando áreas dentro de você que estavam neutralizadas, você está botando o diabo para correr, você está fazendo uma arrumação na sua casa que estava bagunçada, você está colocando o seu coração em ordem, e tudo isso demanda trabalho, demanda esforço. Parece que as coisas estão complicadas, fora do lugar, mas é assim mesmo. Deus começa a revirar as coisas dentro de nós para colocar tudo em ordem do jeito dele, não mais do nosso. É importante você entender que isso é um sinal, é um indício que você está no caminho certo. Como, pastor? Está tudo virado de cabeça para baixo. E isso é o indício de que tudo está indo para o caminho certo. Tem que ficar feio para depois ficar bonito. Se você é daquelas pessoas que faz uma faxina geral na sua casa, você sabe o que eu estou dizendo. Você vai precisar tirar todos os móveis do lugar, você vai limpar o teto, você vai limpar a parede, você vai limpar a rodapé, você vai botar produto de limpeza para clarear todas as paredes. Você sabe do que eu estou falando. Vai entrar uma visita na sua casa e vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo aqui? É um apocalipse. Mas você sabe que as coisas estão desajeitadas para posteriormente elas ficarem arrumadas, porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar do jeito dele. Eu gosto sempre de fazer essa comparação sobre a cirurgia plástica, né? Nós vamos lá no médico e escolhemos um nariz que é do príncipe da Branca de Neve.
que a gente é descontente com o nosso, e aí a gente quer um nariz diferente. E aí a gente vem para casa depois da cirurgia, e que arrependimento, porque tem dor, inchaço, sangramento, infecção e qualquer outras coisas. E aí você olha no espelho e diz: meu Deus, o que eu fui fazer com a minha cara? Está pior do que eu era antes, eu estou mais feio do que eu sempre fui. Só que de repente o inchaço começa a ir embora, o sangramento para, o edema some, e você começa a perceber que você está com o nariz dos seus sonhos. Sabe por que isso acontece? Porque tem que ficar feio para ficar bonito. É assim com Deus. Se você quer botar a sua vida em ordem, você vai ter que estar disposto a enfrentar determinadas situações que vão trazer sobre a sua vida desajuste, desequilíbrio. Por um determinado momento parece que vai ficar tudo fora do trilho, mas Deus vai começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então entenda isso: quando você começa a conquistar essas áreas dentro de você, parece que você mexe com o inferno. Por quê? Porque você está conquistando a vida plena, você está avançando territórios espirituais, você está colocando as coisas na sua vida em ordem. Satanás não quer isso, porque ele quer te ter aonde? No domínio. Ele quer te ter aonde? No governo dele. Ele quer ter áreas da sua vida em que ele possa o quê? Te controlar, como um ser embotado, em que o que ele diz você faz, cegamente. Mas quando você abre os seus olhos espirituais e começa a lutar contra essas áreas do seu ser, você começa a perceber um movimento diferente. Essa é a vida plena em Deus. E essa vida plena em Deus não tem nada a ver com esse evangelho triunfalista, porque às vezes a gente fala de conquista, fala de avanço, as pessoas já pensam: ah, meu Deus, eu vou da igreja para ganhar meu carro novo, minha casa nova, minha conta bancária, meu emprego novo, minha promoção no trabalho. Não! Se isso acontecer, vai ser por intermédio, extrato, resultado daquilo que Deus vai fazer dentro de você. Primeiramente Deus arruma dentro de nós, para depois fazer fora de nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se o seu carro novo, sua casa, sua promoção no trabalho estiver ligado ao propósito de Deus, esses recursos virão inevitavelmente, porque Deus vai suprir todas as necessidades para o cumprimento da sua vontade na sua vida. Entretanto, a prioridade não é essa. A prioridade é Deus mexer dentro de nós. A prioridade é Deus mudar o nosso coração. A prioridade é Deus equilibrar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Deus nos colocar de novo no prumo. Que haja um banho de santidade, que haja um batismo de pureza, que haja uma revitalização de princípios, de valores, de essência. Que a partir de agora eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não esteja trabalhando para melhorar um velho Adão caído, mas eu esteja investindo em desenvolver a nova natureza de Cristo que vive em mim. Esse é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Então eu não estou falando de obstinação, eu não estou falando de cobiça, eu não estou falando de obsessão por bens. Eu estou falando de você tomar posse de uma promessa genuína, que é conquistar o propósito que foi delegado sobre a sua vida. Mas para isso você tem que ter clareza de propósito. O que Deus quer da sua vida? Quem você é? Para que você foi chamado? Qual é a sua vocação? Deus quer que você tenha clareza disso, porque você tiver clareza disso, Ele vai abrir todas as portas necessárias para que a vontade dEle se cumpra a seu tempo. Sabe que às vezes a gente tem muita facilidade para abraçar a dor. Tem gente que é extremamente negativa, né? Que abraça a dor. E a gente às vezes tem um coração fácil para aceitar provações, um coração fácil para aceitar os vales das tristezas, um coração fácil para lidar com determinadas perdas. Mas às vezes, para nós nos movermos para receber o que Deus conquistou por nós, para nós, na cruz, por intermédio do sacrifício de Jesus, a gente não acessa esse lugar. Nós não conquistamos esse lugar. Tem coisas que foram liberadas sobre nós, que estão esperando gratuitamente para serem acessadas no reino do Espírito. E nós estamos de braços cruzados e não entramos nesse lugar. Nós confiamos muito mais em coisas que estão ao nosso derredor, que são coisas materializadas, do que acessamos lugares eternos para mudar a nossa condição de existência. Sabe, queridos,
essa conquista, ela também faz parte de um processo de remissão. Repita comigo: remissão. É a ação da cruz em nós. Esses lugares que nós podemos conquistar é um avanço que nós vamos tendo dentro do propósito de Deus. Faz parte do processo de desenvolvimento de todo crente. A Bíblia fala sobre desenvolver a salvação. E desenvolver a salvação é você somente ser salvo, é você ser liberto, é você ser reposicionado, é você ser realinhado, é você ser transformado, é você receber tudo aquilo que Deus tem para você em Cristo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão recebendo essa palavra? E aí nós precisamos entender quem são os nossos inimigos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem é o seu inimigo? Porque nem sempre o inimigo do outro é o meu. Nem sempre a área que o outro é atacado é a mesma que a minha. Nem sempre a experiência do outro é a minha. Eu tenho que ter uma cosmovisão para compreender que cada um de nós é trabalhado de formas diferentes. Talvez Canaã para mim tenha uma representação e Canaã para você tenha uma outra representação. Um lugar de plenitude para mim signifique algo, enquanto um lugar de plenitude para você signifique outra coisa. Você precisa saber com quem você está lutando e para onde você está indo. Agora, com quem eles estavam lutando? A palavra amorreu, ela vem de uma raiz chamada amorru, que quer dizer um povo alto ou um povo altivo. Ou seja, embora eles também fossem de grande estatura, eles eram orgulhosos, presunçosos, soberbos. Eles se achavam, porque eles eram um povo guerreiro, não tinha para ninguém. Quando eles se reuniram para ganhar uma guerra, eles sempre avançavam. E a Bíblia nos conta que eles ocupavam os lugares montanhosos ou os lugares altos. Eles eram exímios guerreiros, faziam proezas militares. E Amós, lá no capítulo 2, vem se referir aos amorreus como grandes cedros. Eu não sei se você conhece a madeira cedro, mas é uma madeira extremamente resistente. Isso para dizer que eles eram altos, grandes e fortes. Ou seja, eles eram serranos, habitantes das montanhas. E agora imagine o quanto isso é assustador. Talvez você olhe para áreas da sua vida e imagine assim: não tem mais jeito, não tem mais expectativa positiva, não existe mais esperança, não há mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, na força do meu braço, eu já usei todos os meus recursos, toda a minha capacidade, eu cansei, porque eu já fiz de tudo, porque isso parece uma área realmente que foi exterminada da minha vida. Eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais como me sentir num lugar aprazível, porque essa área é uma área que realmente se transformou numa área de desesperança. Sabe o que faz isso acontecer? Quando nós olhamos muito mais para o potencial do inimigo do que para as armas que Deus nos entregou. Nós estamos olhando muito mais para como o inimigo trabalha do que para aquilo que ele já colocou dentro de nós, para nós lidarmos com responsabilidade no enfrentamento dessas situações. E não esqueça de que eles ocupavam os lugares altos. E se você quiser ocupar níveis maiores em Deus na sua vida, você vai ter que derrubar esses inimigos. Se você quiser subir um pouco mais com o Senhor, conquistar novos lugares no reino do Espírito, esses espíritos intromissores, eles terão que ser derrubados das suas posições de comando. Na vida de um crente não pode mais haver domínio contrário. Você precisa olhar para essa vida e dizer: essa não é a vida que Deus tem para mim. Eu tenho um lugar aprazível, eu tenho um lugar de delícias, eu tenho uma vida plena a ser conquistada. E o que representa, pastor Jackson, esses lugares altos? Bom, em primeiro lugar, você vai ter que vencer a sua passividade. Você vai ter que olhar para essas circunstâncias, porque às vezes a gente nem pensa em mudar de vida porque vai dar muito trabalho. Porque confessar determinados pecados vai trazer vergonha, vou ter que colocar a culpa para fora, vou ter que expurgar o meu pecado.
confessar determinadas coisas, pedir determinados perdões, isso tudo vai ter que ser colocado no trilho? Vai ter que ser colocado. Ah não, pastor, se for para viver tudo isso eu nem quero. Tem gente que tem preguiça de pôr a vida em ordem. Tem gente que vai se alimentando das mentiras e da intimidação de Satanás. Eu aprendi uma coisa muito linda com o Amaral na última segunda-feira, no culto de ceia. Ele disse uma coisa muito especial. Ele disse que o diabo ruge procurando a quem possa tragar, andando ao nosso derredor. Olha só que coisa interessante. Eu aprendi com ele que o leão, ele só ruge se ele souber onde está a presa. O leão não ruge em vão. Ele ruge para intimidar e para amedrontar a presa que ele vai acabar de caçar. Então o Satanás, ele sabe exatamente como nos neutralizar. Foi aquilo que aconteceu com Golias contra o povo hebreu, contra o povo de Israel, e que tiveram que chamar Davi, porque 3 vezes ao dia, ininterruptamente, ele chegava diante do povo e dizia: olha aqui, vocês são os fracos, aí não tem homem para mim, quem vier vai perder, não tem para ninguém. E o povo foi se acostumando com as palavras negativas que Golias liberava, e acabaram retrocedendo e perdendo na guerra. E você sabe que ali existiam tribos que eram especialistas em atirar com flechas, arqueiros excelentes que podiam acertar a quilômetros, mas eles estavam intimidados pelas palavras de vergonha que Golias liberava todos os dias. Isso mudou a visão que eles tinham deles mesmos. O diabo tem esse poder de mudar a visão que você tem de você mesmo, olhando para você de uma maneira negativa, destrutiva, tóxica. Você olha para você e não acredita que ali exista potencial, você não acredita que ali existe esperança, você acha que é assim mesmo e vai terminar assim mesmo. Isso é passividade, e o diabo vai alimentando a nossa passividade. Então nós temos que vencer o oponente. O que é assim, para subir, para conquistar os lugares altos? Primeiro, nós estamos em desvantagem. Você sabe que quem luta de cima para baixo consegue ter uma vantagem muito maior no duelo. Quem está subindo de baixo para cima tem muito mais dificuldade de enxergar o opositor, o adversário, inclusive criar emboscadas. Isso fica muito mais difícil, mas você vai ter que enfrentar mesmo de baixo para cima, e isso vai ter que acontecer, porque a Bíblia diz que depois de João Batista, o reino dos céus ele é tomado por esforço. A salvação é gratuita, mas o reino ele é tomado segundo a força. Mas não uma força do braço, uma força interior, que te impele a ocupar lugares que são seus. Pensa que quem está em cima tem uma visão privilegiada. Daqui eu consigo enxergar muitas pessoas, lá de trás, aqui de trás, eu consigo ver alguns rostos conhecidos, porque quem está em cima tem uma visão ampla de 360 graus. Agora quem está subindo não tem uma visão tão ampla, a sua visão ela é limitada. Então você tem que pedir para o Senhor alargar o seu campo de visão, te dar uma visão profética, para que você não guie-se segundo as circunstâncias da vida, mas você possa se guiar por fé. Que não sejam as situações do dia a dia que venham te paralisar ou venham te atrasar no propósito, mas que seja a fé que venha a ser ativada de dentro para fora e te impelir a conquistar. O diabo, ele sabe quando a sua percepção espiritual aumenta, e ele quer de alguma maneira travar a sua cosmovisão. Então faz com que você não consiga se superar para subir terrenos difíceis. E lembre-se, os lugares altos são os melhores lugares para nós estarmos. Biblicamente, os lugares altos eram onde aconteciam os maiores holocaustos, ou seja, as maiores oferendas ao Deus verdadeiro. No lugar alto, representa um lugar de maior comunhão espiritual, de maior dimensão de espiritualidade. Davi dizia que olhava para os montes, olhava para os lugares altos, onde havia descanso, onde estava o seu socorro, a sua segurança no dia da angústia. No lugar alto, a presença de Deus ela é densa. Você viu que Moisés estava com Deus face a face, o seu rosto foi glorificado. Ele desceu da montanha com o corpo glorificado, com o rosto que as pessoas não podiam olhar para ele. Ele tinha que colocar um véu para que as pessoas pudessem ter acesso a ele. Você vê que os lugares altos, onde acontece
as maiores habilitações de promessa, onde as promessas de Deus são habilitadas. Foi assim com Abraão, quando ele levou a Isaac para ser sacrificado. É no monte que nós somos transformados de glória em glória. É só lembrar do Tabor, onde Jesus subiu, para que ali Elias, representando os profetas, e também Moisés, representando a lei, criasse um ambiente de glória. É nos lugares altos que os profetas recebiam a resposta que vinha da parte de Deus, através dos oráculos proféticos. É também no monte, num lugar alto, que Jesus se deu por cada um de nós. Então é um lugar de morte do eu, é o lugar de morte da nossa própria existência. Então os lugares altos, eles são lugares que vão nos dar habilitação para estarmos em lugar de desfrutar do ambiente pleno da promessa. E nós precisamos voltar a subir os montes do nosso coração, a subir os montes da nossa vida, a reocupar os lugares altos. E ali aconteceu o combate contra os 5 reis amorreus. Os 5 reis amorreus foi o maior povo de resistência contra o avanço dos hebreus na terra prometida. Só para que você entenda, eles eram descendentes de Cã, eles eram um clã pagão, eles eram talvez o clã mais poderoso da Palestina. Então quando você olha para essa questão, você entende que existem realmente áreas da sua vida que estão neutralizadas. Repita assim comigo: áreas neutralizadas. Sabe aquela área da sua vida que eu estou falando aqui para você, e de alguma maneira você está construindo na sua mente algo que realmente faça sentido? Deus está trazendo através do seu espírito à sua mente as áreas da sua vida, por exemplo, que não rompem, as áreas da sua vida que não fluem, as áreas da sua vida que não conseguem ser ativadas. Você já passou por tudo: aconselhamento, cura interior, libertação, seminário, escola, já fez de tudo, mas aquela área permanece a mesma. É uma área que precisa de ressurreição, é uma área que precisa de um toque sobrenatural. Você precisa de posicionamentos que te levem a subir lugares altos. A Bíblia também nos conta que eles eram os antigos habitantes da terra da promessa. O que isso quer dizer? Que enquanto o povo de Deus estava lá no Egito, e depois dos 40 anos que eles estavam sendo conduzidos por Moisés no deserto, aquele povo estava ocupando e governando a terra que era da promessa. Então imagine que isso representa o que para a minha vida? Que são coisas que são minhas, e eu estou admitindo que estejam sob o domínio contrário há anos. Agora você veio para Cristo, você saiu de uma vida de deserto, de uma mentalidade escrava, em que você só fazia tijolos e comia sopa de cebolas. Agora Deus está te dando uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade proativa, e essa mentalidade precisa fazer com que você enxergue que não dá mais para viver do jeito que você está vivendo. Você precisa olhar para essas áreas da sua vida e dizer: eu não posso admitir que essa área da minha vida esteja sob um domínio contrário. Sabe, paradigmas geracionais, coisas que são passadas de geração após geração, e a gente vai admitindo, coisas que já aconteceram na nossa vida e agora estão se repetindo, coisas que já eram para ter sido resolvidas há anos, mas são fortalezas na nossa linhagem. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode ter sido um órfão, você pode ter sido fruto de um lar de separação, de divórcio, você pode ter sido criado pelas mãos de muitas pessoas, porque você não teve um modelo de referência, uma inspiração, mas os seus filhos não precisam viver a mesma história que você viveu. Os seus pais podem ter se divorciado, mas você não precisa se separar. O seu casamento pode ser um modelo, pode ser um exemplo, pode ser uma inspiração para as pessoas. Não precisa acontecer com você o que aconteceu com os outros. Não é porque os outros erraram que você também vai errar. Você pode escolher fazer diferente, você pode escolher ter um futuro diferente, você pode escolher ter uma vida diferente. Você não pode se acostumar com problemas que foram sendo passados de geração após geração e achar que isso é absolutamente normal. Sabe, queridos, a Bíblia diz que eles eram líderes de tribo,
ou seja, eles eram cabeças de clã. Isso quer dizer que existiam outras tribos que eram menores. Você pode ver, por exemplo, que um rei dos amorreus chama os outros 4, porque toda uma área vulnerável da nossa vida, uma área neutralizada, ela irradia para outras áreas, sabe? Se uma área da sua vida às vezes não vai bem, ela é uma área tão importante, tão fundamental da sua existência, que você acaba reproduzindo a sua frustração e a sua insatisfação em outras áreas da sua vida, em outras áreas da sua existência. Isso acaba se capilarizando, se ramificando em outros lugares da sua vida, da sua alma, porque um rei, ele tem domínio sobre outros menores. Às vezes é um problema, mas aquele problema é tão sério que acaba pegando em todas as outras áreas. Talvez o seu problema seja um adultério oculto. Aí sabe o que vai acontecer com você? A sua vida matrimonial começa a ficar uma vida deficitária, pesada, difícil de engrenar. O seu relacionamento com a sua esposa já não é mais a mesma coisa, porque o leito tem mácula. Tem demônios se alimentando do sangue que foi derramado nos altares da imoralidade. Aquilo nunca foi confessado, aquilo nunca foi expurgado, aquilo nunca foi resolvido. Aí sabe o que acontece? Como a sua vida matrimonial não vai bem, não adianta. Se o casamento vai mal, os filhos se desgovernam, começa a influenciar na vida das crianças, dos filhos. Os filhos ficam sem esperança. Os filhos olham para aquele modelo e dizem: eu não quero ser assim. Aí você começa a ver os filhos talvez reproduzindo o mesmo quadro dos pais, porque é um manto que vai, sabe, permeando todas as outras áreas da vida. Se você não resolve essa área mais tarde se torna o lugar de destruição da sua história. Se você não resolve enquanto essa situação ainda é pequena, se você não lida com o enfrentamento responsável dessa área da sua vida, enquanto isso pode ser governado, mais tarde isso vai te tirar do prumo, mais tarde isso vai te destruir, mais tarde isso vai se levantar contra você. Então é preciso que nós tenhamos uma visão sistêmica da vida, entender que às vezes uma área fundamental da nossa existência está em desarmonia com todas as outras, porque um governo iníquo no nosso coração pode dominar todas as outras áreas do ser. E Deus está nos chamando para coisas diferentes. A Bíblia diz que Josué subiu toda a madrugada. Repita assim comigo: subir de madrugada. Eu não sei se você já teve essa experiência. Essa noite eu quase não consegui dormir direito, não sei se era por conta dessa palavra, mas cedo eu já estava na sala para preparar, como diz o pastor Luiz, né? Preparar o pregador, porque a palavra já está pronta. Mas eu não sei se você já teve a experiência de talvez ter criado o hábito de levantar nas madrugadas para orar. De repente um propósito que você tem com Deus e você levantar nas madrugadas. Agora no verão está tudo muito tranquilo, né? Agora no inverno, ali julho, né? Com aquele frio, aí você levanta com cobertor, levanta com pijama, levanta com pantufa, você vira um ser irreconhecível, né? E você vira uma montanha na sala. E imagina você ir para esse lugar, e é muito difícil subir durante a madrugada. Isso é para nós entendermos o quanto é difícil fazer o que Josué fez. Ele subiu no tempo mais contrário, ele subiu na época mais contrária, no período mais difícil, ele inventou de subir. Por quê? Porque noite é difícil mesmo, é um perímetro de sacrifício, é um lugar de sacrifício, um ambiente de sacrifício. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, a gente quer mudar, mas a gente não quer ser transformado. Nós queremos melhorar de vida, mas a gente não quer alterar o percurso da nossa história. Volto a dizer, muitos de nós queremos mudar, mas não queremos ser transformados. Muitos de nós queremos apenas uma mudança, mas nós não queremos alterar o curso da nossa história. O que isso quer dizer? Meu Deus, que palavra abençoada que o pastor Jackson trouxe hoje à noite.
Nós realmente temos que mudar algumas áreas da nossa vida, mas se você sair daquela porta para fora e não assumir um compromisso com Deus, de mudar a sua existência, de tomar posições radicais e firmes, de transformar a sua história, não vai adiantar nada. Você precisa assumir um compromisso com Deus. Sabe por quê? Nós muitas vezes não ocupamos o lugar da promessa. Escuta o que eu vou dizer para você. Muitas vezes nós não ocupamos o lugar da promessa, nós não desfrutamos de um ambiente de delícias, nós não usufruímos de uma vida plena, não é porque Deus não nos deu, é porque a gente desistiu de conquistar. Vai dar muito trabalho. Então a gente prefere levar uma vida medíocre, levar uma vida frustrante, levar uma vida mais ou menos, né? Do que ir além, do que superar os nossos desafios, do que ir além dos nossos obstáculos. Talvez seja porque a gente já tentou tantas vezes, como eu disse, às vezes é uma sequela de muitas vitórias que a gente tentou empreender e não teve êxito. Às vezes é sequela de tantas vezes ter tentado vencer e nunca ter conseguido. Isso vai gerando em você um desgaste emocional, um desgaste espiritual, um sentimento de incapacidade de viver a promessa. E nós vamos nos tornando crentes incrédulos, e nós vamos desistindo de lutar. Nós vamos paralisando no meio da caminhada. Até um determinado nível a gente vai. Chega ali, nós o quê? Retrocedemos. E eu quero falar para você sobre os 5 reis. Repita comigo, 5 reis. Sabe essas áreas da nossa vida? Às vezes a gente acha que é muito perigoso, tudo é muito perigoso. Eu acho que eu já contei aqui para vocês uma época. A nossa casa era uma casa de madeira grande, e nós estávamos fazendo uma reforma, nós tiramos todas as divisórias da casa. E aí a minha sogra naquela época estava morando comigo e com a Josi, nós morávamos juntos na mesma casa, e nós separávamos o espaço que a minha sogra ficava do meu por um guarda-roupa. E aí ela estava dormindo lá no cantinho, na cama dela, e eu e a Josi estávamos dormindo aqui do nosso lado. E de repente eu ouvi muitos barulhos no quintal, uns portões batendo, uns atropelos e um som meio estranho. E aí eu achei que estava acontecendo alguma coisa, realmente levantei, abri a janela. Quando eu olhei para o lado de fora, tinham vários policiais no nosso quintal. E o camarada que deu de cara comigo na janela, ele mandou eu ficar quieto e mandou eu fechar a janela. Aí eu peguei, tranquei a janela, fiquei quieto, virei para o outro lado e falei assim: nós estamos cercados? Aí a minha sogra: por quem? Eu disse: por policiais. Aí a minha sogra disse: bala perdida. E o que eu e a Josi fizemos? A gente se jogou também. Aí eu falei assim para a Josi: por que tu te jogou? Aí ela assim: porque a mãe se jogou. Eu disse: só porque a tua mãe falou, tu te jogou também? Aí ela assim: e tu que não é nem filho dela, se jogou agora? E a gente ficou naquela discussão de quem tinha se jogado. E aí de repente, acabou tudo. Eles prenderam uma pessoa na outra rua, pularam pelo nosso muro, e aquilo foi embora. Chegou um determinado horário da madrugada, eu escutei aquilo assim: Jackson. Eu disse: Josi, é a tua mãe? Jackson. Que foi, minha sogra? Posso dormir com vocês? Lá veio a minha sogra, dormiu eu, a minha sogra e a Josi. Mas o que acontece? Às vezes nós nos assustamos demais com o inimigo, e ele é um perdedor. A única coisa que ele não quer é que a sua vida esteja regularizada. A única coisa que ele não quer é que a sua vida esteja bem. E ele o que faz? Te assusta. Você acha que um policial dentro do seu quintal vai ter uma bala perdida e você vai morrer? Enfim, vai te trazer medo. Algo que Deus está dizendo para te trazer segurança, te traz o quê? Medo. Então Deus está fazendo uma reforma dentro de nós. Repita assim comigo: o Senhor está nos reformando de dentro para fora. O primeiro rei se chama Adoni-Zedeque. Você pode abrir lá em Josué capítulo 10.
Josué capítulo 10, no versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, a palavra Adonisedeque, olha aqui para mim, esse momento é um momento muito teórico, mas eu quero que você preste muito atenção, porque é uma aplicação profética para a nossa vida. E a palavra Adonisedeque, ela quer dizer Senhor de retidão. Isso representa o quê? O espírito da religiosidade que age no nosso coração. Preste atenção numa coisa: às vezes nós temos uma vida espiritual somente de frequência nos cultos. Nós achamos, porque fizemos parte de um movimento evangélico nacional e somos institucionalizados porque nós temos uma carteirinha de membro de uma denominação evangélica, porque nós fizemos parte de um ministério, nós já somos transformados. Isso é espírito de religiosidade. A religiosidade não está somente na forma com que você se veste, na sua aparência, para tentar mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Não, o espírito da religiosidade está inclusive naquelas pessoas que são muito descoladas, que têm uma aparência de santidade, que têm um discurso muito bonito, mas que por detrás elas têm áreas da vida delas que precisam ser o quê? Conquistadas, porque são áreas neutralizadas que elas nunca pararam para resolver. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: por favor, pare para resolver. Gente, o maior problema que as pessoas encontram hoje é que elas vão empurrando a vida com a barriga através da procrastinação. Elas sabem que elas precisam parar para resolver aquela área da existência, porque aquela área é uma área fundamental. Às vezes é um problema no casamento, tem que parar para botar no trilho, tem que parar para resolver, e a pessoa empurra com a barriga, ela não vai adiante no processo com Deus. Ela vai fazendo vistas grossas para o problema, e ao invés de parar para resolver, ela não vai. Isso é religiosidade. Aí as pessoas perguntam se está tudo bem. Está tudo ótimo, porque tem um estereótipo, uma aparência de que está tudo bem, mas no fundo eles sabem que tem vazamentos terríveis que precisam ser consertados na sua vida. E onde é que Adonisedeque estava? Ele ocupava o lugar de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa lugar de paz, ou seja, isso fala da relação consigo mesmo. Um dos amorreus que dominam a área de vida plena é a nossa relação com a gente mesmo. Muitas vezes a nossa imagem, autoimagem, o nosso autoconhecimento. Pastor, mas isso não é uma doutrina meio humanista para a gente ministrar num culto? Não, querido, eu quero ser profético. Para você conhecer o outro, você tem que se conhecer. E quando você parte para um conhecimento de Deus, você precisa do conhecimento do alto. É inevitável. E Deus vai te iluminando as áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Eu gosto muito de Isaías quando vê a glória de Deus. Ele olha para ele e vê que ele é um homem de impuros lábios. Isso é a relação consigo mesmo. É se olhar, é se perceber, é se conhecer, é saber quem você é. A segunda área é o espírito de orão. A palavra orão, ela quer dizer elevado. Isso significa soberba, presunção, orgulho. E ele ocupava justamente um lugar chamado Hebron. Hebron é o lugar da comunhão. Isso fala do problema no relacionamento com o quê? Com o próximo. Preste atenção aqui. O orgulho impede você de ter comunhão. A soberba impede você de ter unidade. A empáfia impede você de ser humilde e de reconhecer a importância do outro. Muitas vezes nós não desfrutamos de um lugar de comunhão, porque não existe vida plena sem relacionamento. Justamente porque nós estamos sendo ocupados pelo espírito da soberba, nós nos tornamos elevados, nos achamos bons demais, melhores do que as pessoas, e um espírito de crítica entra no nosso coração e a gente o quê? Deleta essas pessoas da nossa vida. Terceiro, é o rei Pirã.
A palavra pirã quer dizer animal dos montes, e é um animal que sobe as montanhas, e todo animal montanhês tem pernas fortes. Isso representa as áreas de resistência da nossa vida, e ele ocupava um lugar chamado Jarmute. A palavra Jarmute quer dizer um lugar sublime, ou seja, existem resistências que se opõem ao seu relacionamento com Deus. Se for para passear no shopping, para ir numa praia, para sair com os amigos, para ir para uma lanchonete, você sempre tem tempo. Mas para tirar um tempo de oração, de meditação na palavra, de jejum, de consagração, de vida devocional, você nunca consegue, porque sempre tem uma resistência que se opõe a você se relacionar com Deus. Você não confessa porque você tem vergonha, você não pede perdão porque você é orgulhoso, você não abraça as pessoas porque você não precisa delas. Ou seja, existe em você um espírito de resistência que te impede de viver a vida de Deus. Você precisa quebrar essas estruturas que estão em volta do seu coração e permitir que Deus entre. Como você vai querer viver a vida de Deus se você não deixa que Jesus seja refletido através da sua vida? O quarto espírito é o rei amorreu chamado Jafia. A palavra Jafia quer dizer brilhante. Isso fala do quê? Da glória humana, né? E ele ocupava um lugar chamado Laquis, que quer dizer fortaleza. Ou seja, a glória que vem dos homens impede o seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque nós ainda somos muito viciados nós temos uma concupiscência por aceitação, nós somos viciados em elogio. Nós queremos sempre uma pessoa massageando o nosso ego, falando bem de nós, queremos sempre alguém batendo palma, que o nosso nome seja célebre, que a gente apareça, que tenhamos um lugar, e qualquer coisa que bata de encontro a esse eu, já ativa dentro de nós a rejeição, e isso faz com que a gente tenha posicionamentos totalmente adoecidos. E por que impede o nosso desenvolvimento espiritual? Porque quem é da alma não consegue se inclinar ao espírito. Quem alimenta sentimentos e emoções adoecidas não consegue ter um desenvolvimento verdadeiro da sua espiritualidade. Quem se aplica a cuidar das suas feridas, das emoções, é uma pessoa que não tem maturidade no espírito. E o último espírito, o último rei amorreu, se chama Debir, que quer dizer oráculo. E ele representa o que? O falso tesouro, porque ele ocupa um lugar da terra que se chama Eglon, e Eglon quer dizer vitela. Não sei se você sabe, mas vitela, eu sei que é injustiça falar de comida uma hora dessa, principalmente, né? Mas vitela é uma parte nobre da carne, e ela representa prosperidade. Por que esse espírito está aqui? Por que tem a ver oráculo com falso tesouro e prosperidade? Isso fala de nós não aceitarmos a verdadeira profecia. Sabe o que é não aceitar a verdadeira profecia? A profecia que te alicia é aquela que massageia o seu ego. A profecia que te alicia, eu sei que um dos padrões da profecia é o consolo, mas a palavra profética, ela confronta as áreas de vulnerabilidade da nossa vida. E às vezes nós queremos profecias que só venham falar de coisas boas. Porque Deus te abençoa, porque Deus te cura, porque Deus te abre portas sobre a tua vida, porque as coisas, Deus vai te surpreender, porque vão vir coisas boas sobre ti. E sabe, existe uma relação profética doentia de profetas que gostam de pessoas que têm o quê? Dinheiro. E quanto mais dinheiro você tem, mais o seu ego é aliciado por profetas de estimação, que são gurus particulares que você tem. E esse espírito precisa ser confrontado, porque esse espírito ele vem justamente para massagear as suas feridas, para falar exatamente aquilo que você está vivendo. Aí você chora, aí sabe, aquilo alicia seu ego, mas não te confronta onde você tem que mudar.
não fala para você onde você tem que alterar o curso da sua jornada, não fala quais são as áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Então esses reis, eles ocupavam a terra, e quando Josué vai contra eles, eles se escondem aonde? Nas covas de Maquedá. Você pode ler depois todo o capítulo 10 de Josué, você vai ver que eles vão se esconder na cova de Maquedá. E você sabe exatamente o que quer dizer Maquedá? Quer dizer lugar de pastores. Onde é que esses espíritos se escondem, gente? No lugar do apacentamento. Porque dentro da igreja as pessoas ficam bonitas, com gel no cabelo, uma Bíblia debaixo do braço, meia dúzia de versículos bem decorados, fazem com que essa pessoa tenha uma aparência de santidade. Com o microfone na mão, então, aqui no altar, pode pregar em convenção, café com pastores, primícia. Você acha que a pessoa vive em retidão, porque isso aqui é uma vitrine. Entretanto, nós não podemos nos esconder em lugar de pastores. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe ao lugar certo, para confrontar as suas debilidades e para curar a sua vida, para que você seja transformado, para que você não permaneça mais o mesmo. Nós não queremos uma igreja que seja uma igreja almática e que tenha os seus sentimentos aliciados, o seu ego cheio de cócegas e de massagens, onde você sai daquela porta para fora e a sua vida não muda. Não, nós queremos que você seja transformado. O nosso objetivo é que você mude, que você dê fruto, que o caráter de Cristo seja gerado em você, que você amadureça, que você desenvolva, que você encontre um lugar de plenitude em Deus, que você usufrua de uma vida de plenitude, de uma vida plena. Só que o problema, sabe qual é? É que mesmo se escondendo em Maquedá, eles permanecem vivos. Então a gente pode estar na igreja, pode estar no ministério com a mão levantada durante o louvor, dando dízimo e oferta, frequentando reuniões, fazendo cursos, mas no fundo, se eu não deixar Deus tocar nessas áreas que precisam ser redimidas, a minha vida estará em desequilíbrio. Não adianta achar que estar na igreja resolve tudo, porque aquilo que você não domina hoje vai te destruir amanhã. Ou Deus governa a sua vida, ou o pecado vai destruir você. Não adianta você se trancar com as suas fraquezas dentro de um buraco e se esconder dentro da igreja e achar que aqui você vai ter tudo que você precisa e não vai precisar tocar naquela área. Vai ter que tocar sim, vai ter que pedir perdão pelos pecados, vai ter que expurgar e confessar as suas culpas uns aos outros, vai ter que se humilhar e se quebrantar para pedir perdão e se arrepender, vai ter que fazer coisas que você não quer, porque justamente esse caminho que a sua alma não quer e ela grita para não fazer, que é o que Jesus quer para transformar você num novo homem, numa nova mulher. Nós somos levados todos os dias como ovelha muda ao matadouro, ou seja, todos os dias tem uma área de crucificação do meu eu. Eu sou conduzido pelo Senhor nesse lugar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar das trevas e trazer para a luz. O que Josué faz? Ele com os seus guerreiros. Primeiro, repita assim comigo: o que eu tenho que fazer com os reis amorreus? Repita assim comigo: pisar no pescoço. A Bíblia diz que Deus pôs os inimigos do Senhor Jesus por estrado dos seus pés. E como nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, nós recebemos a mesma autoridade de domínio sobre esses espíritos. Portanto, você não pode aceitar que a sua vida esteja neutralizada e paralisada por conta de uma área da sua vida. Você tem que pisar no pescoço desse demônio e dizer: aqui não, na minha vida, no meu casamento, na minha casa, não. Eu vou parar o que eu tiver que parar, eu vou resolver o que eu tiver que resolver, eu vou dar jeito no que tiver que dar, mas eu não vou admitir que essa área da minha vida, ela seja destruída. E segunda coisa, repita assim comigo: colocar no madeiro. A Bíblia diz que Josué pegou os 5 reis e colocou em estacas no lugar de entrada da cidade, para que aquilo estivesse o quê? Visível, para que todas as pessoas pudessem olhar e ver o fim que eles tiveram. Ou seja, eu preciso crucificar de forma expositiva as minhas dores, pecados e culpas. Sem esse período de quebrantamento, de vergonha, de humilhação, eu não consigo chegar à estatura de varão perfeito, eu não consigo chegar à maturidade da fé, eu não consigo alcançar o caráter de Cristo em mim,
Por isso eu preciso expor as minhas vergonhas, expor os meus delitos, preciso passar pelo tempo de humilhação. Eu preciso o quê? Ser cravado nesse lugar de crucificação no madeiro. E Amós 2, abra comigo, Amós 2, versículo 9 e 10. Diz assim: todavia, olha só, Deus usando a boca do profeta para falar o que havia acontecido com Josué e seus guerreiros perante os reis amorreus. Amós capítulo 2 diz assim: todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Repita assim comigo: eu destruí os frutos por cima e as raízes por baixo. Olha só como é que nós precisamos lidar nessas áreas da nossa vida. Não é só lidar com a aparência, é lidar com a essência. Não é só lidar com aquilo que aparece para os outros, é para aquilo que está aqui dentro guardado e que eu não deixo ninguém ver, ninguém tocar. Aquelas coisas que só Deus sabe, é ali que o Senhor quer mexer. E aí continua dizendo assim: também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei pelo deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Ou seja, repita assim comigo: essa terra já é minha. Não, mas está muito fraco. Você tem convicção disso? Então diga assim comigo: essa terra já é minha. A terra que estava sendo ocupada pelos amorreus, o Senhor deu ao seu povo. Ou seja, essas áreas da sua vida que estão dominadas pelo espírito de religiosidade, pela soberba, pela resistência às coisas de Deus, para a necessidade de aparecer com a glória que vem dos homens, o falso tesouro, o seu coração nas prosperidades naturais e terrenas, isso tudo precisa mudar. E eu quero deixar 4 conselhos para vocês antes de nós terminarmos. Primeiro, Deus espera que as lutas que você passa no espírito, elas valham a pena. Não seria injusto você passar tanta guerra, tanta luta como você passa, isso ser em vão, não ter um resultado? Deus espera que essas lutas que a gente tem no espírito, elas façam algum sentido. Não seria em vão. Elas precisam servir para você alcançar o que Ele garantiu que é seu. Faça valer a pena todo o seu esforço. Não invalide o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo conselho, você precisa ter uma ligação profunda com o seu destino profético. Se você não sabe quem você é e para onde você está indo, demorou. Isso precisa estar claro para você. Se tem uma coisa que nós precisamos buscar hoje, Deus, é senso de direção. Qual é a minha identidade e para que eu fui chamado? Isso tem que estar claro. Terceira coisa, nós precisamos alcançar, mesmo quando nos falta desejo. Repita assim comigo: eu preciso continuar, mesmo sem vontade. Então, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que a situação esteja difícil, não pare, porque não é na alma, é no espírito. É uma decisão que você tomou dentro de você, irrevogável. Você decidiu de forma convicta e nada pode te parar. E quarto, deixar os lugares altos da nossa vida para o governo do inimigo é jogar o propósito no lixo. Então, se você tem clareza do que Deus destinou para a sua vida, se você tem clareza do propósito do Senhor para a sua vida, lute por isso. Não jogue isso na lata do lixo. Não despreze o que Deus colocou no seu coração. Há coisas ricas aí dentro guardadas. Não jogue isso fora. Valorize isso e busque estabelecer isso como propósito de Deus. Fique de pé comigo. Eu quero convidar você, e eu quero fazer um ato profético aqui, não um ato presumido. Quero fazer um ato profético.
Eu quero que você que tem consciência de que sua vida está dominada por esses espíritos, dentro de você, você sabe que tem áreas que estão neutralizadas e que você não consegue romper, que já estão se transformando numa área de desesperança, que isso já era para ter sido resolvido há muito tempo e não foi, e você não está conseguindo usufruir de uma vida plena. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós temos um tempo ainda. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui. Nós queremos interceder pela sua vida, orar por você. Você que é convicto, não, eu tenho, pastor, o que você falou, eu não consigo usufruir de uma vida plena. Tem áreas na minha vida que estão paralisadas, eu não consigo. Estacionou, pastor, eu não consigo ir adiante, parou aqui, está difícil. Eu preciso de um milagre sobrenatural, eu preciso de uma intervenção. Assim como aquele dia, aqueles 5 reis amorreus, eles foram expostos publicamente. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha crucificá-los aqui diante do povo. Saia lá de trás, vem mais para frente, gente, tem gente chegando aqui. Isso, vamos dar lugar para os nossos irmãos que estão chegando ali. Quero pedir ajuda para os nossos pastores que estão aqui presentes, para nós orarmos por essas pessoas. Feche os seus olhos. Xaralá soro comanda raci ela bagá. Chorolo basurri biande neganda la basobia babagada la bagá. Rebalá surimiande cheio de cloba gasteri valaba surianda la labashi. Do cloba subianda raci o cobagada la bagá. Senhor, nós temos consciência de que existe uma terra que emana leite e mel, um lugar produtivo, um lugar frutífero, um lugar de plenitude, um lugar de delícias, e nós estamos vivendo muito aquém, muito longe daquilo que o Senhor programou para as nossas vidas. O nosso coração ainda está ocupado por coisas que te desagradam, que não dizem respeito a esse novo estilo de vida, a essa nova posição. Mas hoje nós viemos à frente justamente porque entendemos que existe autoridade sobre as nossas vidas, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Esta é uma noite em que nós nos apossamos da autoridade que Cristo delegou sobre nós, e nós não vamos nos intimidar, e nós não vamos correr, e nós não vamos paralisar, e não iremos nos neutralizar, mas nós nos levantaremos e nos reposicionaremos, e nós iremos guerrear com toda a força que o Senhor tem colocado no nosso espírito. Nós tomamos nas nossas mãos as armas de guerra, nós nos revestimos de toda a autoridade que o Senhor delegou sobre nós, e nós marchamos contra essas entidades que ainda ocupam lugares dentro do nosso coração. Vida em abundância, nós profetizamos sobre você nesta noite. Vida em abundância, alegria, felicidade, vida no Espírito, justiça, paz, alegria. Que tudo aquilo que o Senhor planejou na eternidade seja liberado sobre a sua existência. Os céus estão sendo rasgados nesta noite, neste lugar, e o Senhor está despejando sobre você uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada. Você não andará em círculos, mas você avançará. Oh, Shebeabalaba Soriabaga. Nos posicionamos como igreja, nos posicionamos como corpo de Cristo. Sim! Oh! Vida
suprimento das necessidades. Profetizamos milagres, prodígios, maravilhas, suprimento, recursos, capacitação, desenvolvimento. Que vocês sejam agora ferramentalizados, que vocês recebam as armaduras de Deus. Oh, xeriabalaba, soriabagadarabaga. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Levante suas mãos aos céus e diga assim: esse lugar de promessa já é meu. Esse lugar de propósito já é meu. Eu não retrocederei, eu não irei parar, mas eu irei avançar e conquistarei aquilo que o Senhor tem para minha vida. Olha aqui para mim. Querer muito mais do que Deus tem é uma expectativa soberba do nosso coração. Querer muito mais do que Deus tem é presunção. Às vezes nós pensamos em algo muito, sabe, miraculoso assim, e nós queremos aquilo e chamamos aquilo da vontade de Deus. Às vezes até damos bases bíblicas para poder ter aquilo, e às vezes não é aquilo que Deus tem. Então querer aquilo que Deus não tem para a nossa vida, ou querer além, é presunção. Agora, querer menos é pecado. Querer menos do que Deus tem também é pecado. Porque se você quer menos do que Deus tem, é como se você estivesse desvalorizando o sacrifício de Jesus, porque Ele foi para a cruz para que nós pudéssemos ter acesso a um propósito eterno. Então nós queremos ter a medida certa. Repita assim comigo: a medida exata. Existe uma medida exata, não é nem mais e nem menos, é a medida exata. E isso eu quero, isso eu quero, isso é meu de direito, e isso é seu por direito. Você deveria querer, e essa noite a sua oração deveria ser: Senhor, me dá a minha medida exata, me dá a minha medida exata. Eu não quero mais e não quero menos, mas eu quero uma vida plena em Ti. Eu quero a medida exata para a minha vida. Eu não abro mão disso, porque eu não quero invalidar o Teu sacrifício, e eu quero cumprir o propósito que o Senhor desenhou para mim. Amém? Levante suas mãos e diga assim: medida exata, nem mais nem menos. Medida exata é o que Deus tem para mim.